E, portanto, vamos falar então um bocadinho neste tema, ver o que é que entendemos por currículo, de uma forma muito breve. Não é, penso, nada também que seja completamente novo para vocês. Vocês já leram, discutiram, ouviram falar sobre currículo, gestão curricular, portanto, não é nada de novo. Mas vamos ver, eu vou partilhar convosco este PowerPoint, que também está disponível na Moodle. Ora, deixem-me cá ver, tenho que sair para partilhar a tela. Onde é que está? Então, devia ser isto. Já estão a ver? Não. Já estão. Muito bem. Muito bem. Então, conceito e modelos de currículo. Já agora, sabem qual é a origem etimológica da palavra currículo? Não? A palavra currículo, e é o professor José Augusto Pacheco que também nos diz isso, que este termo currículo provém do termo latino currere. E currere em latim significa um caminho, um percurso, uma jornada, uma trajetória. Portanto, é esta ideia de percurso que se realiza, que se segue. Fazer um breve apanhado da reunião de ontem. Começámos por falar dos bancos, porque eu e a Marta fomos a bancos, fomos a 3 bancos. Eu agradeço que desliguem o som. Porque a associação não podia ser titular e a associação não sei quem é que tem o som ligado. Estamos a ouvir algo que não faz parte aqui da nossa conversa. Ok, obrigado. Então, eu dizia que o termo currere, em latim, que depois, que é, digamos, a origem, como sabem, o português é uma língua românica, portanto, que deriva do latim e portanto, correre em latim significa um percurso a seguir, um caminho que se percorre. Dá para perceber que, atualmente, em português, nós utilizamos o termo currículo em dois contextos diferentes. Aquilo que é o nosso currículo pessoal, o currículo vitae, não é? Onde nós pomos as nossas habilitações, a experiência profissional que temos, no fundo, aquilo que nós estamos a fazer nesse documento é elencar o nosso percurso profissional ou académico, não é? Mas, no nosso contexto, no contexto do ensino, da aprendizagem, o termo currículo não tem nada a ver com o nosso currículo pessoal, aquilo que nós pomos no papel e que mandamos quando nos candidatamos a um emprego ou a outra coisa qualquer. Aqui, o termo currículo é, de acordo com o Zabalza, ele em 1992 dizia que o currículo pode ser definido como um conjunto de pressupostos, de pontos de partida e também das metas que se desejam alcançar. Ou seja, o currículo, de acordo com Zabalza, é um documento, porque depois o currículo tem de estar materializado num documento, não é? Mas é algo que indica os pontos de partida e os pontos de chegada. Portanto, de onde se parte e onde se pretende chegar, aquilo que se pretende alcançar. E também os passos que deverão ser dados para
alcançar essas metas. Dizia o professor Zabalza que o currículo é um conjunto de conhecimentos, de habilidades, de atitudes que se consideram relevantes para serem trabalhados na escola. Portanto, um documento a que se designa, que dá o nome de currículo, é algo que contém, digamos, estes elementos enumerados pelo professor Zabalza. Relativamente às abordagens, à maneira de encarar o currículo, à maneira de organizar o currículo, nós podemos falar assim de isto é, digamos, uma classificação simplista, mas de forma geral podemos dizer que há aquilo a que o professor João Formosinho entendeu chamar o currículo pronto a vestir, que é um currículo de tamanho único, segundo o João Formosinho, que é um currículo que é direcionado para um aluno médio, que é pensado para ser trabalhado por um professor também médio. O que é que o João Formosinho queria dizer com isto? Queria dizer que um currículo desta natureza é pensado para um aluno, para aquilo que se considera um aluno médio, um aluno abstrato, médio em termos abstratos, não é? Um aluno e, portanto, que vai ser trabalhado por um professor médio. No fundo, é um currículo que não contempla, que não tem, que não leva em linha de conta as diferenças que existem entre os alunos. Portanto, não leva em linha de conta as características individuais de cada aluno ou de cada grupo de alunos. E é por isso que o João Formosinho considera este tipo de currículo um currículo de modelo uniforme, que obviamente, segundo João Formosinho, conduz a uma pedagogia uniforme, ou seja, uma maneira uma maneira quase única de trabalhar o currículo. E é um currículo que, sendo de facto concebido para um aluno médio, não valoriza nem respeita as diferenças e a diversidade entre os alunos e entre os grupos. E segundo João Formosinho, este tipo de currículo é um currículo que está desajustado da realidade escolar, porque não leva em linha de conta as especificidades próprias dos contextos em que as escolas, cada uma das escolas está inserida. Por outro lado, a professora Luísa Alonso, em oposição a este tipo de currículo pronto a vestir, ela categoriza um outro modelo de currículo, ou uma outra perspectiva curricular, designando por modelos curriculares abertos e flexíveis, que, segundo ela, são modelos curriculares que têm bases comuns a nível nacional, porque, como vocês sabem, o currículo pode ser, é normalmente trabalhado a vários níveis. Ao nível macro, temos o currículo nacional, que é o currículo que é elaborado e aprovado pelas autoridades máximas do país e que, portanto, é, digamos, um conjunto de orientações, de conteúdos que são, de facto, pensados para todo o país. Agora, aquilo que é necessário ter em conta é que as escolas, os agrupamentos, as escolas e os próprios professores
devem depois fazer as adaptações necessárias a esse currículo, que é o currículo nacional, não é, que vale para todos, depois tendo em conta as especificidades de cada agrupamento, de cada escola e até de cada sala, de cada turma, o currículo deve ser adaptado para esses contextos, para o microcontexto, para o mesocontexto do agrupamento ou da escola, e isso está, como vocês sabem, normalmente traduzido nos projetos educativos de escola, e no microcontexto da sala, que é onde o currículo real de facto acontece, os professores também devem, eles próprios, ser capazes de assumir o papel de gestores do currículo e fazerem os ajustes, as adaptações, usarem da flexibilidade curricular que lhes é reconhecida para poderem trabalhar o currículo indo ao encontro das necessidades específicas dos alunos reais com quem estão a trabalhar. Agora, o que é necessário é não perder de vista, portanto, não defraudar, se quiserem, as diretivas nacionais. É por isso que a professora Luísa Alonso diz que os currículos curriculares que são abertos, que são flexíveis, têm como base os aspectos curriculares comuns a nível nacional. Mas, como eu acabei de vos explicar, reconhece-se às escolas e aos docentes a autonomia para elaborarem os seus próprios projetos curriculares e estabelecerem os saberes adaptados aos contextos específicos. Portanto, no fundo, o que a professora Luísa Alonso pretende dizer com esta ideia é que há, de facto, esta necessidade de as escolas e os professores usarem da autonomia que lhes é conferida para trabalharem o currículo nacional de uma forma flexível, ajustada aos contextos específicos em que estão a trabalhar. Eu, há uns anos, publiquei um artigo com o professor Marco Ferreira, exatamente sobre isto, e posso partilhar convosco, posso pôr na Moodle, se vocês quiserem, também este texto que nós publicamos, que também é, digamos, uma classificação mais ou menos simplificada e muito geral das diferentes abordagens curriculares. É uma outra maneira, das diferentes maneiras que existe de classificar, se quiserem, os modelos de currículo existentes. Enquanto que, como nós vimos neste slide, o professor João Formosinho utiliza esta terminologia de currículo de pronto a vestir, e a professora Luísa Alonso refere os modelos curriculares abertos e flexíveis. Nós, com base também noutros autores, dividimos os modelos gerais de currículo em dois grandes grupos, os chamados currículos fechados e os currículos abertos, sendo que cada um destes grandes grupos tem orientações diferentes e baseiam-se em orientações e teorias também diferentes. De uma forma também simples, porque então, se vocês quiserem, eu disponibilizo-vos todo o texto, todo este artigo, mas, assim, de uma maneira muito geral, os currículos fechados, por oposição aos currículos abertos e flexíveis, podem ter duas orientações. Podem ter uma orientação, aquilo que se chama tradicional,
academicista, portanto têm uma orientação mais académica, ou podem ter uma orientação tecnicista, de aquilo a que os autores chamam de racionalidade técnica. Os modelos de orientação tradicional academicista são caracterizados essencialmente por serem, no fundo, poderem ser entendidos como dizia o Rimeno, num texto que ele publicou em 92, acabam por ser planos de instrução. E porquê é que são planos de instrução? Porque são currículos que integram um conjunto de matérias a ensinar e uma estrutura organizativa que determina a maneira de ensinar esse conjunto de matérias. E que maneira é essa? Tradicionalmente seria o recurso a práticas pedagógicas baseadas na memorização de conhecimentos. E, portanto, o apelo era à memorização e à repetição das matérias lecionadas. O currículo fechado, com uma orientação tecnicista, é de facto também concebido como um plano prescritivo de aprendizagem, e sendo prescritivo é algo que prescreve, que se diz como é que se deve fazer. É materializado, se quiserem, num enunciado mais já minucioso das intenções de ensino, daquilo que são os assuntos a ensinar e dos meios mais eficazes para conseguir ensinar esses conteúdos. As práticas pedagógicas visam essencialmente desenvolver as competências e as habilidades técnicas dos alunos. E, portanto, é um tipo de currículo que responde muito a este desejo de formar, de formar alunos, de formar cidadãos a uma larga escala. É um tipo de currículo que está muito associado à massificação do ensino, em que se pretendia, enfim, ensinar ou formar uma grande quantidade de pessoas, com vista, de facto, a poder corresponder ao desenvolvimento económico e tecnológico da própria sociedade. Portanto, se se pretendia que a sociedade se desenvolvesse tecnologicamente, economicamente, de uma determinada maneira, então era preciso criar gente que estivesse habilitada a corresponder a esses desígnios, a essas intenções. Portanto, o currículo concebido de acordo com esta orientação tradicional e academicista era dirigido essencialmente para a aprendizagem e não para o ensino, era dirigido essencialmente para o ensino e não para a aprendizagem, ou seja, a tónica estava no ensino, naquilo que se ensinava, nos conteúdos a ensinar, na maneira de ensinar e não na aprendizagem, ou seja, a tónica não era posta no aluno, mas sim em quem ensinava, no que ensinava e como ensinava. O currículo fechado de orientação tecnicista era, como vos disse, um currículo que veio contribuir muito para a democratização do próprio ensino, da própria escola, para o desenvolvimento social, mas que não deixava de ter também uma visão, digamos, homogénea dos alunos, porque no fundo
os alunos continuaram, os grupos de alunos continuaram a ser vistos como grupos homogéneos. E, portanto, continuava a não ser dada importância, digamos, à diferenciação, às diferenças, de facto, entre os grupos de alunos e entre os alunos. Portanto, o que podemos dizer é que, quer num caso, quer noutro, os currículos fechados se caracterizam por apontar para um ensino uniformizador. Um ensino uniformizador é um ensino, portanto, em que o professor assume essencialmente o papel de transmissor de conhecimentos face a um público, a um conjunto de alunos que é considerado homogéneo e, portanto, o professor, sendo o aluno, digamos, um receptor de conhecimentos, não é? Que se espera que seja capaz de memorizar os conhecimentos que lhe são transmitidos, que seja capaz de repetir de forma mais ou menos igual as competências, as habilidades técnicas que adquiriu ao longo da sua formação. O docente acaba por ser um mero executor do currículo. Tem é que fazer assim sempre e, fazendo assim sempre, ensinando sempre desta maneira, seguindo à risca, enfim, as regras que o currículo dita, pressupõe-se que tenha sucesso, que seja um bom professor. Sendo que os alunos também se forem capazes de memorizar os conhecimentos que lhes são transmitidos, que sejam capazes de repetir, de papaguear, não é? Esses conhecimentos quando estão a ser avaliados, que sejam capazes de demonstrar que fazem, na prática, que conseguem de uma forma sistemática e muito uniforme desempenhar, revelar as suas habilidades, então também são considerados bons alunos. Ora, isto é diferente daquilo que é hoje a maneira de ver e de conceber o ensino e a aprendizagem, não é? Nós hoje sabemos que há diferenças entre todos nós, alunos e professores, que os grupos de alunos com quem nós trabalhamos desde o pré-escolar não são grupos homogéneos e que, portanto, o nosso trabalho tem de contemplar a diferença e tem que atender às diferenças entre os alunos e entre os grupos. E o currículo também teve de evoluir no sentido de observar, contemplar e, no fundo, corresponder a este reconhecimento das diferenças e da heterogeneidade dos alunos e das turmas, das escolas. No fundo, às diferenças também, às variáveis de contexto social, de contexto socioeconómico, cultural, onde as escolas estão inseridas. E, portanto, podemos falar dos chamados currículos abertos, que também têm, pelo menos, estas duas orientações. Uma orientação mais prática, que se chama uma racionalidade prática, ou uma orientação mais emancipatória. Do ponto de vista da racionalidade prática, da orientação prática, a escola é vista como um elemento, ou um dos elementos essenciais à construção da sociedade em que a escola se insere. E, portanto, o ato educativo é descrito como, e agora vou citar um autor, Schwab, que em 1969, vejam bem, há quanto tempo, este senhor já
escrevia sobre isto, ele utilizou o termo, o ato educativo para ele era a arte da prática. Ou seja, o currículo era visto como um processo formativo integrador de diferentes componentes essas que envolviam os alunos e professores em dinâmicas que eram dinâmicas geradoras de uma reflexão contínua, que requeriam também uma reorganização contínua do espaço e do tempo, portanto, e a própria reorganização e a reconstrução, quando eu digo do espaço e do tempo, tem a ver com o currículo, uma reorganização da maneira de trabalhar o currículo, tendo em vista, de facto, o espaço e o tempo em que ele é posto em prática. Professor, posso só perguntar uma coisa? Pode, com certeza. Quando diz que a orientação pode ser emancipatória, pode-se traduzir como livre ou independente? Não exatamente, já vamos ver. Ok. Ok? Queria traduzir essa palavra para mais facilmente compreender. Então já vamos ver, está bem? Ok. Muito bem, mas boa questão, sim senhor. Então, do ponto de vista desta orientação prática, ou daquilo a que até o Donald Schoen depois chamava, já na década de 80 do século passado, a racionalidade prática, o currículo, portanto, é algo que deve estar em construção permanente, nunca não é visto como algo, um documento acabado, não é? E, portanto, é algo que fornece aos professores os princípios que devem orientar os seus procedimentos e portanto, trata-se de uma tentativa, agora vou também utilizar aqui uma passagem de um senhor chamado Lawrence Stenhouse, que já na década de 80 do século passado dizia que este tipo de a adoção deste tipo de currículo constituía uma tentativa de comunicar os princípios e os aspectos essenciais de um propósito educativo, de modo a que o currículo permaneça aberto a uma discussão crítica e que possa ser efetivamente realizado. Como vocês estão ou devem estar a perceber, trata-se aqui de uma abordagem curricular que reconhece ao educador, ao professor, competência, autonomia para fazer ele próprio gestão do currículo com que tem de trabalhar. Agora, relativamente aos tais modelos que são norteados pela tal orientação emancipatória, tal como questionava a Patrícia Cristina. Vamos lá ver se vocês são capazes então de substituir, de arranjar um termo sinónimo para emancipatório. Estes modelos curriculares encaram o currículo como um processo de trabalho ativo, onde planear, agir, avaliar são elementos que estão reciprocamente relacionados e interligados. E isto está muito em linha com a teoria, digamos, a teoria crítica, com esta ideologia, há uma ideologia crítica subjacente a esta orientação emancipatória do currículo. E a intenção, de facto, ou, digamos, a visão que subjaz a este modelo de currículo é a visão de um processo educativo como uma prática social que se constrói com base na realidade contextual em que
a escola e os alunos se movem. E, portanto, é algo que está pensado para situações muito concretas e não para realidades, digamos, hipotéticas, abstratas. Isto implica, de facto, o ser-se emancipatório. Há um termo muito bom para em inglês, que é o empowerment. Não sei se vocês conhecem este termo. Empowerment é, digamos, esta capacidade de cada um de nós ter o poder, ter autonomia para e ser crítico daquilo que lhe é apresentado. Por isso que também se chama uma teoria, a teoria curricular que subjaz a esta orientação emancipatória é a teoria crítica, ou seja, o professor, uma vez que se lhe reconhece competência, autonomia para ser um gestor do próprio currículo e, portanto, para não ser um mero reprodutor daquilo que é o currículo oficial, se quiserem, isto também pressupõe que o professor tenha esta capacidade de ser crítico em relação à situação em que está a trabalhar, ser crítico em relação ao próprio currículo e, portanto, fazer a gestão dos conteúdos que tem de trabalhar, agora para vos falar um bocadinho mais em termos muito concretos, fazer a gestão dos conteúdos e determinar para cada caso, para cada grupo com o qual está a trabalhar, por exemplo, só para vos dar um exemplo, a ênfase que poderá dar a um determinado conteúdo relativamente a outros, de acordo com as necessidades dos seus alunos, as necessidades reais dos seus alunos. Ora bem, isto não significa adulterar, ignorar o currículo de nível nacional. Portanto, as diretrizes gerais a que todas as escolas, todos os docentes têm de obedecer. Isto significa ter uma atitude crítica, significa aceitar, estar consciente e aceitar as diferenças, a heterogeneidade dos grupos, as diferenças que advêm das especificidades dos diferentes contextos em que as escolas se inserem. E, portanto, trabalhar o currículo, gerir o currículo, de acordo para, de facto, poder corresponder às necessidades dos alunos. E, obviamente, em última análise, que é aquilo que toda a gente deseja, ajudar os alunos a ter sucesso. Portanto, contribuir o mais possível para o sucesso académico dos alunos. Não sei se isto vos ajudou e daí, já agora, depois aqueles conceitos que vocês trabalharam já na licenciatura, relativamente à diferenciação pedagógica, à flexibilização curricular, até os princípios da educação inclusiva, etc. Não sei se querem sugerir algum termo que possa, tal como a Patrícia pedia, um termo sinónimo que pudesse ajudar a compreender melhor este termo emancipatório. Eu, para mim, agora com o que explicou, fiquei esclarecida. Acho que estava a ver mais numa perspectiva livre e agora já fiquei com outra... Livre, sim, de facto, livre num sentido muito específico do termo, não é? Ou seja, não é o ser livre no sentido em que vale tudo, em que cada um de nós faz aquilo que quer e apetece e hoje faz de uma maneira e amanhã acorda com o pezinho virado para a lua e faz de uma outra maneira. Não é isso. Mas é no sentido da tal autonomia, da tal que é reconhecida ao professor, ao educador, para ser ela própria ou ele próprio um gestor do currículo. Cumprindo ainda, enfim,
as diretrizes e as diretivas curriculares que são impostas a nível do currículo nacional, tal como eu vos dizia há um bocado. Portanto, o currículo que é, digamos, pensado, que é trabalhado ao nível macro. E depois cumprir também aquilo que é estabelecido curricularmente ao nível meso, ao nível do projeto educativo, do agrupamento e da escola, e é aqui no contexto micro da sala, não é? Onde, como vocês sabem, o currículo real acontece, porque as coisas podem ser muito lindas ao nível num documento chamado projeto educativo de escola, projeto educativo de sala, mas depois, se ele na prática, no terreno, não for bem implementado, não resulta, não é? Portanto, ainda que obedecendo àquilo que é o currículo ou as diretrizes estabelecidas no currículo nacional, no currículo, no projeto educativo de agrupamento de escola e de sala, mas ter, de facto, esta capacidade emancipatória, se quiserem, para poder gerir o currículo e aqui, entendendo por currículo, o conjunto de conteúdos a trabalhar, as áreas de conteúdos, as abordagens pedagógicas, os recursos, portanto, tudo isso, não é? Gerir isso de uma forma flexível, sempre com vista a atender, a ir ao encontro das necessidades dos alunos, obviamente. Ok? Alguma questão? Para já? Não? Então, a professora Luísa Alonso, eu tenho, e vocês têm, eu já pus na Moodle, ou vou pôr depois este texto dela. Ela considera que este tipo, ou este modelo de currículo, que nós chamamos, aqui o professor João Formosinho chama pronto a vestir, ou que outros autores chamam currículos fechados, que têm de facto este cariz disciplinar. Luís Alonso considera ou enumera um número de limitações que eu tentei, enfim, resumir aqui neste slide. E que penso que depois daquilo que nós temos vindo a dizer, faz todo o sentido. Vem, de facto, diretamente na linha daquilo que nós temos estado a dizer. Diz a Luís Alonso, o currículo, ou os currícula de cariz disciplinar, pecam pela falta de atenção aos interesses e às motivações intrínsecas dos alunos. Pronto, é algo que nós vimos, acabamos exatamente de dizer isto, não é? E sendo assim, promovem aprendizagens que ela considera descontextualizadas, o que levanta várias questões. Este tipo de currículo levanta algumas questões. Desde logo, problemas de motivação. A questão, e agora, reparem, estamos a assumir isto, eu estou-vos a dar um exemplo daquilo que é assumir uma visão crítica e talvez, então, emancipatória, se quiserem, de olhar para o currículo, de questionar o currículo. E, portanto, eu penso que este texto da professora Luísa Alonso é um bom exemplo do que é assumir esta perspectiva crítica. Problemas de motivação. Então, questões que nós possamos colocar
são questões do género: aprender para quê? Para que é preciso aprender? E para que é preciso aprender aquilo que a escola ensina e não outra coisa qualquer, ou outras coisas quaisquer? Claro que isto tem tudo a ver com a motivação, ou tem muito a ver com a motivação, até que ponto é que aquilo que a escola ensina é motivador para os alunos. Atenção, que o ser motivador não é aquilo que os meninos gostam. Se os meninos só gostam de Cerelac, já não se lhes dá Nestum, não é nada disso. É ser motivador do ponto de vista não só do tipo de conteúdos, mas da maneira de abordar os conteúdos. Está claro que quando eu estudei, ou quando me deram a tal Cerelac, deram uma tal Cerelac, no meu tempo não havia Cerelac, havia uma coisa que se chamava farinha Amparo. Não acho que nenhuma de vocês ouviu falar nisso. Se calhar ouviram os vossos pais, as vossas mães falar nisso. E eu só gostava muito, só comia farinha Amparo, que detestava, porque de cada vez que a minha mãe e o meu pai compravam uma nova embalagem de farinha Amparo, aquilo vinha lá um brinquedinho, dava um brinde. Ora bem, a minha única motivação para comer farinha Amparo era aquele brinde. Ora bem, eu devia ter outras motivações para comer aquela farinha ou outra. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, não é uma questão de a farinha Amparo não ser necessária. Agora, o que eu deveria, a farinha Amparo, deveria se calhar era ser oferecida de maneira diferente e o sabor da própria farinha se calhar poderia ser diferente para eu me sentir mais motivado e gostar, para eu aprender a gostar daquela coisa, sem ser apenas pelo simples facto de deixa-me cá despachar o pacote, porque sei que quando vier outro eu tenho lá um brinquedo. Levanta questões, por exemplo, de aquilo que a professora Luísa Alonso chama problemas de transferência, ou seja, a aplicabilidade e a relevância daquilo que se aprende. Problemas daquilo que ela chama significatividade, o termo é dela. Qual é o sentido da aprendizagem e como é que os conhecimentos novos que estamos a trabalhar se articulam com conhecimentos prévios e com experiência prévia, ou seja, como dentro desta perspectiva, que vocês também já conhecem, dos construtivistas, do Sr. Vygotsky, e antes dele, do Piaget e outros, que dizem que nós, para aprendermos, precisamos de ser capazes de integrar conhecimentos novos nos conhecimentos previamente adquiridos. Portanto, o processo de aprendizagem, para além de outras coisas, também é a integração de novo conhecimento numa base de conhecimento já previamente adquirida. E a professora Luísa Alonso fala também em problemas com a ruptura entre o saber que e o saber como. Ou seja, há neste currículo de cariz disciplinar, há um problema que é uma distinção muito marcada entre o saber teórico e o saber prático. E, portanto, a questão aqui é o ser capaz de aliar a teoria à prática ou a prática à teoria. Portanto, este saber que é um saber muito teórico, não é? Foi o saber que, no fundo, me foi passado quando eu comecei a ir para a escola. Aquilo que os professores me diziam, eu tinha que depois memorizar e ser capaz de repetir. Mas qual era o interesse que aquilo tinha para mim? O que é que me interessava saber, por exemplo, para quê aprender uma regra de 3 simples? Para quê aqueles conhecimentos, na prática, não faziam grande sentido? Portanto, este currículo de normas, se quiserem, disciplinar, tem estas questões. E porquê é que ela lhe chama currículo de cariz ou disciplinar? Porque é um tipo de currículo que está organizado em disciplinas.
não é? Claro que não tanto ao nível do pré-escolar. No pré-escolar não há disciplinas, há áreas de conteúdos a trabalhar. No primeiro ciclo já há a língua materna, há o meio envolvente, depois há a matemática. Agora há até, a partir do terceiro e quarto anos, o inglês. Pronto. No segundo ciclo, então aí a escola, todo o ensino e aprendizagem está estruturado por disciplinas. Até o horário de funcionamento das escolas tem sido organizado muito em função desta organização disciplinar do próprio currículo. Há a disciplina de português, há francês, há inglês, há matemática, há história, há geografia, há física e química, há não sei quantos, e, portanto, a vida da escola está muito organizada também em relação a esta maneira de compartimentar, se quiserem, o currículo. E é este tipo de currículo que a professora Luísa Alonso analisa, põe, portanto, numa perspectiva crítica, porque, segundo ela, e outros autores, claro, mas eu acho que ela explica isso muito bem, por isso é que eu também escolhi este texto dela, que levanta estas questões. Portanto, porque não dá atenção aos interesses e à motivação dos alunos, levanta ou proporciona aprendizagens descontextualizadas que levanta estas questões que nós acabamos de ver. Segundo ela, é um currículo que tem uma visão simplista, compartimentada da realidade. De facto, este tipo de currículo e a maneira até de trabalhar o currículo, em que o professor é o tal transmissor de conhecimentos, quer dizer, há um alinhamento entre aquilo que está a ser trabalhado, os conteúdos que estão a ser trabalhados e a própria realidade, não é? Em que os conteúdos fazem sentido e podem ser aplicados. Segundo a Luísa Alonso, há também uma falta de um desequilíbrio entre o currículo e a educação integral que se pretende desenvolver nos alunos. Portanto, hoje, se pretende que o processo de ensino e aprendizagem seja, ou que vá no sentido do desenvolvimento global do aluno, este tipo de currículo muito compartimentado, de facto, não permite atingir esse grande desígnio. Por outro lado, verifica-se também uma insuficiência no diálogo da escola com o meio envolvente, pois se é, de facto, um currículo e um processo de ensino e de aprendizagem, se quiserem, que está muito aliado da própria realidade, claro que uma coisa é aquilo que se faz na escola e que até parece que não tem nada a ver com a vida lá fora, com o meio envolvente. E isto permite falar também numa dificuldade em estabelecer e compreender as ligações entre as tais disciplinas, porque elas permitem uma visão compartimentada do conhecimento. E isto tem, ou pode ter, consequências sérias até ao nível onde nós hoje estamos, vocês e eu, ao nível do ensino superior. Quando hoje nós ouvimos, até mesmo já no secundário, nós ouvimos os professores do secundário, e até antes disso, não é? E do superior, queixarem-se, pois os alunos não conseguem relacionar os conhecimentos, não conseguem estabelecer relações entre umas coisas e outras. Nós pedimos-lhe para eles escreverem um texto, para eles pensarem nisto e não conseguem relacionar as coisas. Pois não admira. Enquanto nós formos formatados neste modelo de currículo compartimentado, em que, na minha escola, por exemplo,
das 9 às 10h30 ou das 9 às 11 é português. Depois há um intervalo de 10 minutos. Depois das 11h10 ao meio-dia, 11h30, é matemática. Depois, do meio-dia à 1, tenho aula de história. E aquilo que foi feito na aula de matemática não tem nada a ver com aquilo que eu fiz na aula de português. E aquilo que eu vou fazer na aula de história não tem nada a ver com aquilo que eu fiz nas outras aulas e nas que vou ter a seguir. Isto para falar no ensino já pluridisciplinar, não é? A partir do segundo ciclo. Mas mesmo no primeiro ciclo, se eu, quando estou a trabalhar com os meus alunos, agora vamos trabalhar a língua portuguesa, a expressão escrita, por exemplo, e depois, passado 1 hora, 1h30, vamos trabalhar uma envolvente, e depois, hoje à tarde, a ser o almoço, quando viemos, vamos trabalhar a matemática. Se eu continuar a trabalhar estes conteúdos, estas áreas, separadamente, compartimentadamente, eu continuo a formatar os alunos para chegarem ao segundo ciclo, ao terceiro ciclo, ao secundário e até à universidade, com uma visão compartimentada do conhecimento. Dá a impressão que as coisas não têm relação umas com as outras. Mas têm, de facto têm. E, portanto, esta é um grande busil, isto de facto, é um problema que para mim é base do currículo de visão de cariz disciplinar ou de organização de estrutura disciplinar. Agora, a questão que se coloca é esta, então, mas o que é que se pode fazer em relação a isto? Não é? Isto é alguma fatalidade? Temos que viver assim sempre? Bem, se nós temos esperança de não ter que continuar a viver sempre com o Covid-19, também houve esperança e confirmou-se essa esperança de não estarmos fatalmente confinados a um currículo de visão simplista. E é por isso que se fala, que se começou a falar já há umas décadas atrás, numa coisa chamada integração curricular, que é, de facto, aquilo que dá nome até a esta UC, não é? Integração curricular. Eu só vou-vos mostrar este esquema, nós vamos voltar a este esquema, que é um esquema que foi retirado da página 99, do artigo do James Bean. Este Bean não é o Mr. Bean dos filmes cómicos, das séries, é um outro senhor, James Bean. Vamos voltar a falar várias vezes, digamos que é um esquema que nos vai acompanhar ao longo deste semestre, mas que esquematiza muito, muito, muito bem o conceito, mas mais até a prática da integração curricular. Exatamente para ir contra, de facto, aquela visão uniforme, compartimentada do currículo. Eu vou trabalhar, por exemplo, os diferentes conteúdos, a língua portuguesa, os conteúdos de matemática, de meio envolvente, etc., até o inglês, a partir de um determinado tema. Depois nós vamos ver como é que o tema é escolhido, como é que isto se processa. Mas digamos que há aqui um tronco comum, um tronco que é comum. Este tema é o tema central. E eu vou planificar a minha unidade pedagógica, o meu trabalho, que pode ser para 15 dias, pode ser para um mês. Quer dizer, esta unidade, eu vou planificá-la a partir deste tema que é o centro. E vou ver que tipo de conceitos é que eu posso trabalhar relacionado com este tema. Posso trabalhar conceitos que tenham a ver com o conhecimento do mundo. Vamos supor que este tema era um tema que tinha a ver com a poluição
a poluição. Então, a poluição é um tema que está fundamentalmente dentro da área do conhecimento do mundo, não é? Pronto. Então, eu posso trabalhar este tema a partir de vários, ou relacionado com outros conceitos. Poluição, mas há vários tipos de poluição. Há poluição sonora, há poluição atmosférica, há poluição tal. Então posso trabalhar o tema da poluição dentro desta área de conhecimento, do conhecimento do mundo, os diferentes tipos de poluição. Mas também posso incluir aqui atividades, isto depois tem a ver com esta, digamos, esta área mais exterior deste esquema, que são as diferentes atividades. Posso introduzir aqui também conceitos matemáticos e trabalhar com eles aspectos da matemática. Mas também posso introduzir aqui o português, a língua materna, posso trabalhar com eles a expressão oral, posso trabalhar a expressão escrita, desde que lhes proponha uma atividade qualquer, escrita, relativamente ao tema ou a um conceito que estamos a trabalhar. Ou seja, no fundo, isto tem muito a ver, por isso é que eu vos dizia que quando vos mostrei o plano dos conteúdos na FUC, tem muito a ver com digamos, a metodologia de trabalho de projeto, porque de facto isto é trabalhar conteúdos de diferentes áreas de uma forma integrada à volta de um tema, no sentido de facto de quebrar esta visão muito tradicional do conhecimento como sendo compartimentado. E isto de facto ajuda, não é? Formata as pessoas para uma visão do conhecimento diferente. Portanto, nós habituamos as crianças a olhar para os diferentes saberes, as diferentes coisas, permitam-me que eu utilize este termo, as diferentes coisas que estamos a trabalhar, as diferentes coisas que eles estão a aprender, de uma forma interligada, e percebem que há relação entre uma coisa e outra. Deixem-me dar um exemplo muito real, uma coisa que se passou comigo, relativamente à matemática. Sabem quando é que eu descobri, pela primeira vez, uma situação em que uma simples regra de 3 simples me podia ser útil? Já eu que estava a acabar a minha licenciatura, não, ainda não, devia estar para aí no primeiro, não, eu tirei a carta antes porque logo que se podia tirar a carta quando eu tinha 18, quando tínhamos 18 anos, e ou os pais podiam emancipar-nos, e os meus pais lá puseram, escreveram que sim senhora, que eu podia tirar a carta. E então eu fui tirar a carta de condução e comprei um carro na altura e tal, entrei para a faculdade, quis ir trabalhar, fui trabalhar, fiz teatro e tal, e os primeiros dinheiritos que eu ganhei deu-me para comprar assim um chasse, aqueles carros de segunda mão, velhotes e tal, e todo contente, um dia tive de ir a Coimbra. Tive de ir a Coimbra porque a minha mulher, na altura era a minha namorada, não é? Estava em Coimbra e eu tinha combinado de ir lá ter com ela e levei o carro, já ia todo contente, para já ia-lhe apresentar um carro que eu tinha, podia-me apresentar de carro, não é? E depois, porque queria chegar a horas e por qualquer razão, já saí de casa mais tarde, ia no caminho e eu dizia assim, mas a que horas é que eu vou chegar a Coimbra? Pá, isto já são... Isto eu ia para aí, não sei, já não me recordo em que sítio é que eu ia, não é, do percurso. Mas estava a ver que eu tinha combinado com ela, sei lá, se calhar está lá a hora do almoço, penso que sim, para irmos almoçar ainda, dar tempo para irmos almoçar os dois. E eu dizia, pá, então, mas eu não vou chegar a Coimbra à 1h da tarde, a que horas é que eu vou chegar? Como é que eu vou saber? E de repente, eu olhei para o velocímetro e digo assim, então mas eu vou a 80 km/h.
será que isto me ajuda a perceber a que horas é que eu vou entrar em Coimbra? Então vamos lá ver. Se eu fizer uma regra de 3 simples, querem ver? Então, se eu consigo percorrer 80 km em 60 minutos, e se daqui para Coimbra faltam, vamos supor, 90 km, então espera, em 60 minutos, não, 80 km em 60 minutos, 90 km em X. E agora é só fazer as contas, afinal a regra de 3 simples é muito útil. E que maravilha! Agora, o que eu não tive foi oportunidade, quando penso que nós aprendíamos isso no antigo 3º ano de liceu, que corresponde agora ao 7º ano de escolaridade, penso eu. Eu não tive possibilidade, na altura, a abordagem pedagógica, o tal currículo, a maneira de trabalhar o currículo. Portanto, os professores não tinham culpa nenhuma, era assim. Eles também eram formados para trabalhar assim. E, portanto, o professor de matemática dizia-nos como é que se fazia uma regra de séries simples. E depois passavam-nos exercícios para a gente resolver. Mas nunca ninguém me tinha dito, olha, numa situação destas, isto vai-te fazer falta para aplicares quando precisares de... Eu descobri, reparem bem, já tinha pai 19 ou 20 anos, mais tarde por mim próprio. Ainda bem, pronto. Mas este acho que é um bom exemplo da relação ou da não articulação que havia entre aquilo que nós trabalhávamos na escola e a vida real. Dá a impressão que a regra de 3 simples era qualquer coisa que nós tínhamos, que existia para as aulas de matemática. Mas quando a gente saía da aula de matemática, a regra de 3 simples desaparecia. Não tem nada a ver. Claro que tem tudo a ver. Tudo tem a ver com tudo. Quer dizer uma coisa? Não. Que gente tão caladinha. Então deixem-me cá partilhar mais um bocadinho disto. Portanto, no fundo, o James Bean teve uma rica ideia, digo eu, que não o conheço pessoalmente, não tenho esse prazer, de esquematizar este conceito de integração curricular desta forma. E vocês vão ver que eu depois hei de mostrar-vos esquemas semelhantes, mas todos eles baseados neste esquema, pelo menos os que eu conheço, baseados no esquema do Sr. Bean. Então, mas ficou-vos mais ou menos a ideia, para já, do que é que isto significa e do que é fazer integração curricular? Sim. Claro que mais uma vez... Interdisciplinaridade, no fundo. Exatamente, tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Aliás, uma questão importante e há um texto também muito interessante, que eu depois hei de partilhar convosco, que é: será que isto é sinónimo de interdisciplinaridade? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu, para adiantar já a minha perspectiva pessoal, não é exatamente a maneira como eu, com base naquilo que li, naquilo que sei sobre isto. Para mim, integração curricular não é, tout court, sinónimo de interdisciplinaridade, sendo que interdisciplinaridade faz parte da integração curricular. E eu penso que é por isso que vocês associaram, para já e bem, a integração curricular à interdisciplinaridade. Claro, claro. Agora, a interdisciplinaridade não é exatamente isto, é diferente. Ou seja, o conceito, digamos, em termos de princípio, tem muito de princípio de interdisciplinaridade, isto é, a inter-relação que há, não é? Entre os diferentes conteúdos, os diferentes conceitos.
Agora, a maneira de trabalhar é que aqui pode ser diferente. Quando eu digo interdisciplinaridade, por exemplo, a partir do segundo ciclo, eu sou professor de inglês, por exemplo, eu vou trabalhar nas minhas aulas interdisciplinaridade com os meus colegas daquela turma. Mas não vou trabalhar exatamente assim. Eu continuo a trabalhar os meus conteúdos da minha disciplina, não de forma integrada, não à volta deste esquema, não é que nós temos um tema, mas ainda que um bocadinho isoladamente, não é? Cada um na sua disciplina. Enquanto que aqui, aquilo que se pretende, e por isso é que a integração curricular, do meu ponto de vista, e não só de muitos autores, ou pelo menos dos que eu conheço, é mais fácil de levar à prática, de concretizar, por exemplo, no pré-escolar ou no primeiro ciclo, não é? Do que a partir do segundo ciclo, em que de facto as coisas já estão organizadas por disciplinas e em que o ensino e a aprendizagem já é pluridisciplinar. Não é apenas um docente, mas já há todos os docentes, cada um a trabalhar na sua disciplina, os seus conteúdos. As referências que eu utilizei estão aqui e para já era isto que eu queria mostrar-vos hoje. E agora passo-vos a bola para vocês colocarem questões, o que é que isto vos sugere, coisas que tenham ficado menos explícitas para já e que, claro que vocês, espero, vão ler alguma coisa em relação a isto, mas assim só pela minha conversa, que não é o bastante, obviamente, é muito pouco, mas para já, que possíveis dúvidas é que isto vos suscitou, dúvidas até no sentido de questões que isto possa ter suscitado, pensando na vossa própria experiência de alunas e, não sei, muitas de vocês já estão a trabalhar ligadas ao ensino, não é? Portanto, quem já tem experiência até de trabalho em sala, com base na vossa experiência como alunas e agora como profissionais, que questões é que isto possa ter levantado? Não só no sentido de dúvidas que vocês queiram esclarecer, mas questões que vos possam ter suscitado, questões que sejam pertinentes para nós discutirmos. Sei lá, que sentido é que faz? Ou seja, nós olhando para aquele esquema do BIN, não é? Isto dito assim, eu acredito que vos pareça, enfim, não digo muito bonito, mas que vos pareça bem. Até parece que faz sentido, não é? Porque não? Se realmente a professora, tal como outros autores, outros investigadores, mas tomando a professora Luísa Alonso como porta-voz ou como exemplo das pessoas que se têm escrito, refletido, investigado nesta área. Se ela diz de facto que o currículo de cariz disciplinar tem todas aquelas limitações, e se, portanto, se se eu, quando escrevi aquele texto com o professor Marco Ferreira, baseado nos autores que nós lemos, na teoria que conhecíamos, quando dissemos que o currículo fechado, quando o João Formosinho também fala no tal currículo de pronto a vestir, que de facto não são modelos curriculares que não vão ao encontro
dos grupos reais de alunos que nós temos, com toda a sua heterogeneidade, com as suas diferenças, etc, etc. E, portanto, isto justifica, não é, este conceito e a prática da integração curricular. Se calhar é fácil para nós admitirmos, está bem, a integração curricular é algo que é desejável, que é muito bonito e, tal como até o James Beam a representou, até parece muito bem. Agora, isto não vos levanta questões também? Quer dizer, agora é pegarmos naquele esquema, levarmos isto para a nossa escola, para a nossa sala e aplicar o esquema e pronto? Digam lá. Pensem lá um bocadinho. Eu não sei se vou responder a sua questão, mas por acaso fiquei com uma opinião parecida à da Laura, que esse esquema transmitiu uma interdisciplinaridade, mas depois o professor disse que, na sua opinião, e pelo que já leu, acha que é diferente. E agora fiquei com curiosidade de ler mais sobre isso para poder argumentar se eu estou a ver como interdisciplinaridade por causa do modelo do esquema. Sim, ou porque, como relaciona diferentes conteúdos, nós levamos logo para esse... Muito bem. Então, eu acho que depois a explicação do professor, pelo que eu percebi, a interdisciplinaridade é mais a partir do segundo ciclo, porque envolve vários professores. E aqui acho que é um docente a articular vários conceitos dentro de um tema. Claro que podem, exato. E a diferença que eu percebi, não sei se... Essa é do meu ponto de vista, é uma diferença grande. Por isso é que eu vos dizia que, de acordo com vários autores, este esquema, esta maneira de trabalhar, é mais fácil de realizar até ao primeiro ciclo do que depois a partir... Portanto, no ensino monodisciplinar é mais fácil, mas não significa que o esquema não possa ser trabalhado por mais do que um docente, até mesmo no primeiro ciclo. Vamos supor que eu tenho uma turma de primeiro ciclo, de primeiro ano, mas que na minha escola há uma outra turma de primeiro ano que está uma colega minha, com quem uma colega minha trabalha. Então nós não podemos trabalhar, ou tentar pelo menos, utilizar aquele esquema e partirmos da mesma temática, pelo menos do mesmo tema, não é? Daquele núcleo central. E não podemos planificar em conjunto e dizer assim, dentro deste tema, olha, para aquele meu grupo, faz sentido trabalhar este conceito. E no teu também faz? Faz. Vamos a isso. E até podemos chegar à conclusão de que os conceitos a trabalhar que são os mesmos, ou são praticamente os mesmos. Agora, dentro da tal autonomia, ou no exercício da tal autonomia que eu tenho e que a minha colega tem, para gerirmos flexivelmente o currículo, que é igual para um e para o outro, no meu grupo eu posso achar que tenho de dar uma ênfase maior, por exemplo, a um determinado conceito, porque aquele grupo especificamente com quem eu estou a trabalhar necessita, naquela altura, de um reforço maior ou de uma atenção maior, por exemplo, à expressão escrita, do que propriamente à expressão oral. E a minha colega pode ter necessidade de fazer o contrário. Agora, isto também não significa que não seja possível que, até ao nível de um segundo ciclo, os professores de uma turma, de um ciclo, não se organizem de forma a trabalhar assim. Que eu conheça, não é muito provável que isto aconteça. Portanto, há muito mais experiências, e isso penso que muita gente o faz. Não quero ser, enfim, radical e dizer toda a gente faz, mas também não quer dizer que haja pouca gente que faz. Mas há muita gente que faz um trabalho, de facto, de interdisciplinaridade,
mas o que distingue, sendo que interdisciplinaridade é parte da integração curricular, não é? Desde logo, pois se eu estou a trabalhar diferentes conteúdos ou diferentes conceitos em torno de um determinado tema, eu estou aqui a trabalhar áreas de diferentes, entre aspas, porque não se chama assim no primeiro ciclo, de diferentes disciplinas. Mas há uma interdisciplinaridade em termos de conteúdos, de áreas de conhecimento. Agora, o que não se vê fazer, digo eu, num segundo ciclo ou num terceiro ciclo, é esta forma de organizar, digamos, o trabalho de acordo com o tal esquema que foi proposto pelo James Bean. Ou seja, a partir de um tema que é aglutinador, trabalhar diferentes. É evidente que nas escolas houve eu penso, não sei se ainda existe, penso que não. Bem, com esta designação acho que não, mas aqui há umas décadas ainda foi introduzida uma coisa que era a área escola, ou uma coisa assim, em que já agora já tenho cá o meu colega, e eu acho que ele também nos pode ajudar, é a interdisciplinaridade. Paulo Marco, lembras-te, não era, não havia houve uma altura em que havia área escola em que aquilo era suposto, os alunos, portanto, normalmente era o diretor de turma, que era, digamos, o gestor, e depois trabalhava em projeto, a ideia Foi aquilo que aconteceu antes do projeto educativo. Do projeto educativo, exatamente. Era uma coisa mais centrada na turma. E quando ela largou para o projeto educativo, ela largou para a escola toda. Aqui ao falar. É uma turma que é terceiro ano? É o primeiro ano do mestrado, do pré-pri, é a ICA. A ICA vamos fazer sempre online. E elas, coitadas, vão ter que levar comigo 2 vezes na semana. À terça, presencial, na D5, os métodos. E à quinta, a ICA. Mas ajuda, porque há coisas que são... Olha, ajuda-me, pelo menos, a tentar fazer aquilo que digo, que é para não dizer, olha, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. A tentar fazer aqui alguma interdisciplinaridade, pelo menos, entre os conteúdos daqui e os da... Pelo menos já vimos que a validade, quando falarmos na validade dos instrumentos de avaliação e tal, a validade é uma coisa que se aplica a um instrumento de avaliação ou a um instrumento para a investigação. Aliás, o mesmo instrumento até pode servir para ambas as coisas. Bem, mas estava eu a dizer... estava a falar na tal área escola. Era de facto uma tentativa de pôr ao nível da turma, de criar um projeto, e em que os diferentes professores participavam para o projeto. Mas isso significava que, o trabalho de projeto era uma coisa também, digamos, eu vou aqui utilizar um termo que não é o mais correto, mas à falta de melhor, por oposição a este esquema do BIM, não é? O trabalho de projeto era uma coisa que era um bocadinho independente do resto que se fazia em cada uma das disciplinas. Ou seja, eu, na minha turma de inglês, contribuía para aquela coisa. Mas o meu trabalho que eu costumava fazer com os alunos na disciplina de inglês, continuava a fazê-lo da mesma maneira. Ok? Não sei se me estou a fazer entender. O que eu percebo, e a minha opinião vale o que vale, mas pelas leituras que tenho feito, por aquilo que aprendi sobre o conceito de integração curricular, aquilo que eu digo é, integração curricular não é, isso para mim é claro, não é sinónimo do curso de interdisciplinaridade.
é mais que isso. Agora, integração curricular obriga a alguma, ou pelo menos a que a interdisciplinaridade lá esteja incluída. Porque se eu, de facto, não fizer esta interligação, não estou a integrar, não estou a fazer integração curricular. Agora, o que não posso ficar é meramente pelo conceito mais reduzido, se quiserem, mais restrito, de interdisciplinaridade. Mas, claro, que vamos ler mais coisas sobre isto, pois com certeza. A Moodle vai ser uma fonte de leituras sobre isto. Agora, e agora eu vou partilhar o ecrã convosco, porque vamos voltar aqui à Moodle. Eu tinha-vos dito, este PowerPoint é este que está aqui, portanto, foi o que estivemos a trabalhar. Para já, este fórum, esclarecimento de dúvidas, é um fórum que vai aparecer todas as semanas. Se houver alguma dúvida, vocês vêm aqui, colocam a dúvida e já agora agradeço que a dúvida não seja só para mim. Nós dissemos que o nosso método de trabalho é de aprendizagem colaborativa. Portanto, se eu tiver eu também posso ter dúvidas, não são só vocês. Portanto, cada um de nós que tenha dúvida, vai aqui ao fórum, coloca a dúvida e não fica à espera que seja cá o professor José Reis Jorge a ir esclarecer as dúvidas todas. Senão nunca mais podem esperar sentadas. É toda a gente a colaborar na dúvida. Nem que seja para dizer assim, essa é que é uma dúvida muito complicada, que ou é o professor que a sabe esclarecer, ou se nem ele conseguir, então também, muito menos eu. Agora, isto é para colaborar. Então, eu coloquei-vos aqui este texto, é o tal e-bookzinho, que foi feito, isto é relativamente recente, da professora Maria de São Roldão e da Sílvia de Almeida, que se chama Gestão Curricular para a Autonomia das Escolas e dos Professores. Eu não vos vou pedir que vocês, durante a semana, até de 2 a uma semana, que leiam tudo isto. Mas vou-vos pedir que leiam da página, penso que da página 7 à página 11. Leiam esse bocadinho. Daqui, de facto, da página 7 até à página 11. Porque na página 9 vão ver que elas dizem o seguinte, e eu agora vou citar, esse que é aqui, é aqui, este terceiro parágrafo da página 8, aliás. Esse currículo, concebido como um conjunto de programas nacionais universais, eu penso que vocês agora, ao lerem isto, associam lindamente, com muita facilidade, com aquilo que nós temos vindo a dizer, os tais currículos fechados, currículos abertos, concebido como um conjunto de programas nacionais universais, largamente dominante ainda no contexto do sistema português e não só. Reparem que isto foi publicado em 2018. Portanto, não estamos muito longe da data em que isto foi dito. Começa, contudo, claramente a não dar resposta às necessidades sociais atuais e, sobretudo, futuras. Por isso, estamos a viver a tão falada mudança. Ora bom, então se elas dizem que nós estamos aqui a viver uma tão falada mudança, aquilo que eu vos peço para vocês durante a semana trabalharem é, onde é que está a Moodle, já cá não está, não. É aquela ficha de trabalho, que eu também lá pus no Moodle,
e que pede essencialmente duas coisas. Deixem-me cá abrir e já partilho convosco. A ficha que está aqui. Muito bem, então. É isto. Portanto, ler da página 7 à página 11 e depois isto é a transcrição desta citação que eu vos acabei de ler, portanto, a tão falada mudança, e eu coloco-vos aqui estas duas questões também muito simples. A que mudança é que estas autoras se referem? E já agora, que com base naquilo que dissemos hoje, com base nas leituras que vocês vão fazer, quais as principais razões para a necessidade desta mudança? Ou seja, então porque é que elas dizem que o currículo atual, tal como ele, e são elas que dizem, não sou eu, se elas dizem que este currículo, concebido como um conjunto de programas universais, que ainda largamente dominante no contexto do sistema português e não só, porque quais são as razões que fazem com que este tipo de currículo seja inadequado para aquilo que se pretende? Ok? Como eu não vou dar nota a isto, portanto, isto não é para eu levar para casa e depois ler e corrigir os vossos erros e dar uma nota numérica e tal, não é nada disso. Isto é para nós termos um ponto de partida para de hoje a uma semana avançarmos no trabalho que temos que fazer. Aquilo que eu vos peço é que vocês escrevam as vossas respostas. Também não estou à espera que vocês escrevam um capítulo sobre isto, não é? E que submetam na Moodle, no sítio exatamente porque depois, na próxima semana, nós podemos abrir as vossas respostas, conversar sobre elas, discuti-las, etc. Ok? Mas submetemos aonde? No fórum? Não, na Moodle, deixa-me ver. O professor abriu uma pasta para submeter isso. Está aberto, a pasta está. Já vos mostro. Obrigada. Já vos mostro. Então, aqui, estão a ver, ficha de trabalho. Vocês clicam aqui e ela vai-vos levar para esta página. Ou uma página semelhante. Não sei se é exatamente igual, porque eu não tenho a página onde vocês vão submeter. Mas vocês vão ter que fazer, digamos, o download da ficha. Depois vão ter que fazer as vossas respostas e nessa página que têm para submeter, submetem. Quando estiverem submetidas, aqui na minha página, eu vejo as submissões. Claro que agora ainda cá não está nenhuma, porque ainda nenhuma de vocês submeteu. Mas é ali. O caminho é este. É aquele link da própria ficha. Está bem? Ok. Eu acho que vocês têm hipótese de preencher, de escrever diretamente na Moodle, ou então de fazer o upload, de carregarem um ficheiro do Word, por exemplo. Se vos der mais jeito de escrever diretamente, tudo bem. Nós abrimos aqui, depois lemos e discutimos as vossas opiniões. Mais coisas. Não há dúvidas? Não há questões? Nada a dizer? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Então podemos acabar por aqui a aula de hoje.
a conversa de hoje. Bem, isto daqui para a frente vai deixar de ser monólogo. Nem o meu patrão me paga para eu estar 3 horas a piar de seguida. E eu não tenho dinheiro para as pastilhas para a garganta. De maneira que vou lá embora. Está bem? Então vá. Encontramos-nos mais tardar, na terça, na D5. Ok? Então vá. Bom resto de dia. Quem vai almoçar, bom almoço. Quem tem que trabalhar, bom almoço para todos. Bom trabalho. Tá, obrigado então. Obrigada. Tchau.